Olá, amigos. É uma alegria mais uma vez estar reunido com todos vocês das redes sociais. Eu me chamo Gemima, sou trabalhadora aqui da Sociedade Espírita Eurípides Barçanufo e nós vamos nesta palestra dar prosseguimento ao estudo do ciclo Alcoolismo. Hoje é a aula 2 deste tema e eu convido você e sua família a estudar sobre esse tema conosco. Para a gente começar, eu peço a vocês que possam estar em um local tranquilo, sereno, para que a gente consiga estar em sintonia com a espiritualidade amiga. Convido vocês nesse momento a fazer uma prece para que nós possamos iniciar as nossas atividades dessa noite. Vamos fechar os nossos olhos, serenar os nossos corações, buscando a imagem doce e meiga do Mestre Jesus, que está em todos os lugares, como o sol que adentra todos os dias nas manhãs a nossa casa. Mestre querido, estamos aqui hoje, Senhor, pedindo ao seu coração, que é todo amor e toda misericórdia, que possa nos amparar diante das nossas dificuldades, que possa iluminar, Senhor, o nosso caminho, para que nós consigamos fazer as escolhas corretas, Senhor, procurando sempre fazer o bem e o melhor, não só a nós, mas a todos aqueles que estão ao nosso redor. Que o Senhor ampare o nosso lar, nossa família, os que estão encarnados e os que já partiram, inundando nesse ambiente, Senhor, de luz, de serenidade, de alegria, de confiança e de esperança. Em seu nome, Senhor, nós iniciamos o nosso estudo desta noite, dizendo graças a Deus e que assim seja. Antes de mais nada, meus amigos, vamos lembrar de pegar o nosso copo de água ou a nossa garrafa de água, colocar também junto a nós, porque no final dessa palestra, os espíritos estarão fluidificando a sua água, colocando o remedinho para curar todas as suas mazelas com o passe à distância. Então hoje nós vamos começar a aula 2 do tema alcoolismo. Na aula passada nós estudamos o que é o alcoolismo, né? E nós vimos que é um vício, é uma algema, né? Que nos retém. Nós vimos que é a maior droga psicotrópica utilizada em toda a humanidade, em todo o mundo. Não é qualquer outro tipo de droga, né? Ilícita. É uma droga que você pode comprar facilmente nos mercados, né? E traz inúmeras consequências, não só socialmente, no campo da saúde, mas principalmente nas questões espirituais. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre isso, né? Vamos falar sobre alcoolismo e reencarnação. Viana de Carvalho, no livro Sementeira de Fraternidade, ele traz o seguinte sobre a reencarnação. Reminiscências de vidas anteriores surgem e ressurgem como vícios molestos, que de cedo brotam na personalidade nova, constrangendo o ser a sofrimento e duras penas. Para nós que somos espíritas, que nós temos alguns princípios, né, doutrinários, né, e a reencarnação é um desses princípios. E nós acreditamos que nós não vivemos nesse planeta agora, mas pelo menos 400 encarnações. Então nós viemos com a vestimenta do corpo feminino, masculino, né, viemos em situações economicamente superiores, ora inferiores, em situações dolorosas, né, por conta das nossas escolhas. Como nós ainda somos espíritos ainda em processo de evolução, é um planeta de provas e expiações ainda, em que nós vemos que a maioria, que a dor ainda impera, que a maioria das atitudes do ser humano ainda é no âmbito, né, das inferioridades no campo material. E tudo que nós fizemos nessa encarnação, nas encarnações passadas, ela fica armazenada, né, num elemento semimaterial que liga o nosso corpo material ao nosso espírito, que se chama perispírito. Então, o perispírito é a nossa caixa preta, nossa CPU, né, é o nosso hardware espiritual em que nós armazenamos todas as nossas vitórias, as nossas derrotas, as nossas escolhas equivocadas, as nossas virtudes estão ali armazenadas. E quando nós, do plano espiritual, temos a permissão dessa nova jornada, é analisado como nós temos que reencarnar.
seria mais interessante as experiências no campo da feminilidade, da masculinidade, né? Quais são as solicitações do espírito reencarnante com relação às provações, né? Então, muitas pessoas que têm cânceres, tumores, situações dolorosas, difíceis, são solicitações do próprio espírito, né? Porque a gente sabe que o mal é o remédio, né? E aquele momento é um momento de expurgar, é um momento de reparar, é um momento de pagar a conta. Então, quando nós reencarnamos, nós trazemos as nossas más tendências também. Nós trazemos as virtudes e as más tendências. E por uma situação, por um pensamento, por um chamamento, por uma dor, por um sofrimento, ele desperta conscienciosamente, né, em nós. Então, a questão dos vícios é a mesma coisa. Muitas vezes é algo que nós derrapamos em encarnações passadas, em vidas anteriores, e por um gole ele é acionado. Então, ela ressurge em nossas vidas, não porque Deus quer, mas porque nós temos as matrizes desses vícios em nós, por erros do passado. E precisamos buscar a cura para essas viciações, né? E nós sabemos que o materialismo, ele é um materialismo que reflete o egoísmo da humanidade, é uma das chagas maiores, né, da humanidade, né? É o grande bicho-papão, é o grande dragão nosso, íntimo, particular, né? O orgulho e o egoísmo, como fala o Evangelho segundo o Espiritismo. Manuel Filomeno de Miranda, no livro Nas Fronteiras da Loucura, ele fala um pouquinho sobre essa questão do materialismo em nós. Quanto mais for materialista a comunidade, mais se apresenta consumida, desequilibrada, e seus membros, consumidores de droga e sexo em desalinho, sofrendo mais altas cargas de violência, de agressividade, que conduzem aos elevados índices de homicídio, de suicídio e de corrupção. Então, o que acontece quando o materialismo ele toma conta do nosso ser? O ter é mais importante do que o ser, né? Então, as questões materialistas, quando elas imperam no nosso eu, né, na nossa vontade, né, sobre o nosso egoísmo do querer, do ter, né? Quanto mais ir em busca de tudo que nos dá prazer, de tudo, porque é a falsa alegria, né? A falsa felicidade. Então aqui o consumo de droga, né? Os desregramentos do sexo, né? E tudo isso gera consequências dolorosas, consequências funestas para nós nessas encarnações e inúmeras outras precedentes, né? Então, porque ele fica armazenado no nosso perispírito, né? E às vezes nós nessa encarnação Deus é tão maravilhoso que não percebe, vê que nós não teríamos condição de tantas dores, tanto sofrimento, para em uma encarnação só reparar e resgatar todo o mal que fizemos. Ele parcela isso em encarnações e encarnações, né, para que nós possamos entender qual grande é o amor que Deus tem por todos nós, nosso Senhor Jesus Cristo. Então, hoje nós vemos irmãos que pensam em suicídio. Mas por que uns pensam e outros não? Por que uns têm depressão e outros não? Porque nós temos essas matrizes, né, de atos impensados do passado, dolorosos, que vêm aqui intrínseco em nossa consciência espiritual. E ele lateja, né, ele está ali latente, que por um ato de uma situação ou outra, há um desemprego, né, a situação de ficar em casa, as fobias, né, uma desilusão amorosa, até a questão de não consigo emagrecer, isso tudo gera, né, processos de depressivo, de tristeza, que acionam essas reminiscências do passado, né, e geram esses pensamentos, né? Nós estamos aí no Setembro Amarelo, né? O mês de campanha em defesa da vida, de prevenção ao suicídio, né? Que corrompe, né? Que maltrata as pessoas, que leva ao preconceito, enfim, são inúmeras situações, gera violência, né? Inúmeras situações que estão armazenadas e que por um ato ou outro elas são acionadas por nós mesmos, né? Então essa questão da materialidade,
é uma luta constante em nós, não fora de nós. É importante a gente salientar que os espíritos não dizem para nós que o dinheiro ou os recursos financeiros, os recursos no campo do dinheiro é válvula de progresso, diz o Chico Xavier. Então não é o dinheiro que faz mal, é o uso que o homem faz dele, né, pelo seu bel prazer, pelo seu eu, né, pelo materialismo. E é isso que nós temos que combater, né? Tanto a riqueza quanto a pobreza são provações. Para muitos de nós, a riqueza seria uma provação muito mais perigosa do que a pobreza, né, do que as dificuldades no campo financeiro, né? Então, cada um de nós está no lugar certo, na hora certa, no momento certo, diante das situações necessárias, né, das experiências necessárias para que a gente consiga vencer nessa encarnação. E o objetivo maior é buscar a espiritualização, a nossa espiritualização, deixar a materialidade e buscar a espiritualização do ser. E as consequências do alcoolismo? Na aula passada a gente até falou, né, sobre situações, né, que trazem aí consequências dolorosas para o nosso corpo físico, né? Agora a gente vai falar quais são essas consequências para nossas futuras reencarnações, porque essa com certeza, na grande maioria da população encarnada nesse orbe, não é a última, nós vamos ainda precisar de algumas encarnações. André Luiz, no livro Ação e Reação, ele diz: ao nos reencarnarmos, conduzimos conosco os remanescentes de nossas faltas, como raízes congeniais dos males que nós mesmos plantamos. Então eu já até adiantei um pouquinho, né, para nós aí o assunto. Assim, por exemplo, o mongolismo, a hidrocefalia, a paralisia, a cegueira, a epilepsia secundária, o idiotismo, o aleijão de nascença desde o berço. Então aqui ele cita só algumas, né, alguns transtornos, né, algumas deficiências no campo físico, mas hoje, nos dias atuais, quantos espectros, né, quantos transtornos, quantas síndromes, né, a medicina já não criou uma nomenclatura, né, para as questões dos desequilíbrios na área do sentimento, cognitivo, do pensamento, do equilíbrio emocional do ser. São inúmeros. E nada, não existe acaso, né? Então, como ele coloca aqui para nós, ele está ali no nosso DNA, e esse DNA nosso, fisicamente falando, né, nosso DNA, ele antes de ser formado fisicamente, ele é um DNA espiritualizado, onde foi colocado ali toda a formação genética nossa, necessária para as nossas experiências no campo da reparação. Então, se hoje, meus amigos, nós podemos colocar um espelho à nossa frente e nos analisarmos, primeiro fisicamente, quais são as anomalias, né, as dificuldades no campo orgânico que eu tenho hoje, né? Eu tenho dificuldade na região do estômago, na região da cabeça, na região de algum órgão específico do rim, né? Então, possamos ter um olhar mais dinâmico a respeito dessa consequência que hoje está em nosso corpo. Provavelmente em outra encarnação nós lesamos esses órgãos com alguma viciação, seja no campo material, seja no campo moral, né? E a mesma coisa se nós colocarmos um espelho de como nós somos hoje, nossa personalidade, se nós somos teimosos, se nós somos brutos, se nós somos agressivos, enfim, a forma de falar, né, se nós somos muito permissivos, é uma análise pessoal que nós podemos descobrir aí e nos ajudar, nós mesmos, né, para que a gente consiga vencer, né, as nossas barreiras aí no campo espiritual. Então aqui ele coloca aí sobre esse processo reencarnatório, né, que a nossa matriz vem lá no nosso DNA e a nossa formação genética ela vem toda de acordo, né? Então, por exemplo, meu filho tem autismo, a gente descobriu com 3 anos, né? E a gente sabe que as experiências necessárias
para ele vir no campo do autismo, pelas dificuldades que ele gerou em encarnações passadas, né? E o objetivo dos pais, né? Várias crianças que reencarnam com dificuldades, né? No campo do equilíbrio, do cognitivo, do entendimento, né? E outras deficiências no campo físico, né? Que nós precisamos ter a paciência necessária, a buscar o entendimento para que a gente consiga auxiliar esses seres que chegam às nossas mãos a evoluir, né, a conseguir passar por essas experiências de uma forma confiante, esperançosa e também evoluindo junto com a família. Ainda nas consequências do alcoolismo, nós vamos falar do termo obsessão. Para muitos que não são espíritas, o que é a obsessão? É a influência perniciosa que um ser espiritual faz sobre uma pessoa. Ou seja, um anjo de guarda, ele nos influencia, mas isso não é caracterizado como obsessão. A influência de um anjo de guarda é sempre boa, mas a de um irmão infeliz que quer nos trazer, mesmo sem perceber, alguma influência negativa é o que a gente chama de obsessão. Né? Então, e nós que somos espíritas, esse processo ele acontece a todo instante, todo momento nós temos aí a influência de algum irmão, porque quando nós partimos, meus amigos, nós perdemos apenas o corpo de carne, o nosso espírito continua sendo o mesmo, e se nós não buscamos Deus, não buscamos uma religião, não buscamos ter a espiritualização do nosso ser, nós simplesmente não sabemos o que nos aconteceu. E nós perambulamos, permanecemos aqui entre os encarnados, né? E a influência muitas vezes, com certeza, a maioria das vezes não é boa. Né? Nós precisamos continuar o nosso processo evolutivo no mundo espiritual, que é a nossa verdadeira casa. E no mundo espiritual, o que é a Terra? É uma cópia mal feita do mundo espiritual. No mundo espiritual, as nossas percepções são infinitas. E lá nós temos escolas, universidades, nós temos hospitais, nós temos muito trabalho. Espírito de luz trabalha o tempo todo, não tem tempo nem de descansar, certo? E quando nós voltamos, né, nós somos amparados, passamos por um processo de equilíbrio, de restauração, de entendimento, de compreensão e continuamos nosso processo evolutivo. Muitos não têm. Pela revolta, pela não aceitação, pelo despreparo, né, no campo espiritual, permanece aqui acontecendo dessa forma, nos influenciando, né, e gerando a obsessão. O viciado em álcool quase sempre tem ao seu lado entidades inferiores que o induzem à bebida, nele exercendo grande domínio e dele usufruindo as mesmas sensações etílicas. Nós tiramos isso aqui do livro do Ney Prieto, que é um manual prático de espírito. Então, como nós falamos, os irmãos desencarnados, eles conseguem perceber em nós como nós somos realmente. Esse corpo material não encobre como nós somos espiritualmente. Eles conseguem ter uma leitura e uma percepção espiritual nossa, dos nossos vícios, das nossas virtudes, de quem nós somos, com uma leitura do nosso campo áurico, nossas projeções, nas nossas formas pensamentos, nas projeções mentais que ficam ao nosso redor, é muito mais real. Então eles veem quando nós temos tendências, né, no campo do alcoolismo, tendências no campo da sexolatria, tendências no campo da glutonaria, porque eles ainda desencarnados de uma forma desequilibrada, ainda buscam sensações e vão atrás dos irmãos que também têm gostam das mesmas sensações, né? Então, cada vez que nós estamos aí no campo, deixando que os vícios tomem conta de nós não estaremos jamais sozinhos, muitas vezes com legião, inúmeros irmãos. E quando nós aceitamos aceitamos o primeiro gole, aceitamos a sugestão, mais irmãos se juntam a nós, né, com a mesma vontade, a mesma sensação. O que Jesus coloca para nós, né, que todo mal é um remédio, né? Todo mal é um remédio.
o que a medicina hoje trata, ela trata a consequência. E nós, na casa espírita, nós buscamos a causa, porque para nós toda doença ela se instala no corpo físico, mas primeiramente ela se instala no ser espiritual, em nós, no campo da alma. Então, o centro espírita, através do tratamento espiritual, da triagem, ela trata a causa, não a consequência, certo? E as terapias, elas são fundamentais nesse processo aí de reajustamento, de reparação. Viana de Carvalho, no livro Sementeiras de Fraternidade, ele nos diz: disciplinar a vontade. Disciplinar a vontade através de severos exercícios de austero comportamento. Evitar o cultivo dos pensamentos frívolos, mediante leituras sadias, criando condições próprias para as meditações elevadas. Meus amigos, vou contar uma coisa para vocês. Não é fácil meditar, né? Nós estamos nessa agitação das turbulências do dia a dia, da correria, né? Das nossas tarefas no campo profissional, em casa, né? Nas atividades que nós temos. E não é fácil, mas não é impossível. Nós precisamos encontrar ambiente íntimo de equilíbrio em nós mesmos, não fora de nós. Pode estar a tempestade que for ao nosso redor, pode estar caindo, né, um terremoto, mas nós precisamos ter a paz íntima e a gente só conquista isso disciplinando a nossa vontade. Então, o que Viana de Carvalho foi um militar, inclusive, ele traz para nós que nós precisamos nos exercitar no campo do comportamento, né? Então, buscar esse exercício para adquirir condição meditativa, né? Nas questões sadias de saúde mental, de saúde física, né? No campo da religiosidade. E aqui eu não estou dizendo no campo da doutrina espírita, estou dizendo no campo da religiosidade, da espiritualização do ser, na religião que você acha que te supre, que te dá a condição de realmente religar, porque religião é religar você a Deus, certo? Então é buscarmos aí essas terapias, mas uma das principais dela é disciplinar a nossa vontade. Eu quero, eu posso e eu vou conseguir. A outra terapia fundamental nesse processo de reajustamento é a prece, a oração. E Kardec, no Livro dos Espíritos, ele pergunta para os espíritos, né? A prece, ela torna o humano melhor, o ser humano melhor? E os espíritos respondem para ele, sim. Porque se alguém ora com fervor e confiança, torna-se mais forte contra as tentações do mal. E Deus lhe envia os bons espíritos para assisti-lo. Então, olha a dica, é orar. Fazer prece, meus amigos. Ah, não consigo orar, não consigo ter um ambiente íntimo. Estou tão agitado, estou tão desequilibrado. Leia, tem livros de prece, de orações belíssimos, né? Da Igreja Católica. A doutrina espírita tem um livro fininho de preces espíritas. Leia meditando sobre aquelas palavras, não da boca para fora, né? E por que a prece nos torna mais fortes, melhores? Porque ela nos fortalece, é como se fosse uma vitamina. Né? E quando nós falamos coisas boas, pensamos coisas boas, emitimos, a nossa emissão mental, ela fica impregnada ao nosso redor, né? Como nós estávamos falando, tudo que nós pensamos, nós criamos ela no nosso campo áurico, né? E os espíritos leem isso. Então os espíritos inferiorizados não têm afinidade com esses pensamentos positivos. Quem vai se aproximar de nós, então, são os espíritos luminosos, que vão ter condição de nos estar próximo a nós e nos influenciar, né? Com as boas recomendações, com as boas sugestões. Então, a prece é uma dica aí para que a gente realmente consiga estar em sintonia e conectados com Jesus. E Kardec, no Evangelho segundo o Espiritismo, né, coloca para nós aí o nosso maior exemplo, né, de virtude que já passou por esse órgão. Sou o grande médico das almas e venho trazer-vos o remédio que vos há de curar. Os fracos, os sofredores e os enfermos são os meus filhos prediletos. Venho salvá-los. Vinde, pois, a mim,
vós que sofreis e vós que achais oprimidos, e sereis aliviados e consolados. Então Jesus, ele nos mostra que nós todos somos seus eleitos, né? Os que ainda estão em provação, né? Os que se sentem entristecidos, oprimidos, se sentem, né, fracos, né? Então nós todos aqui, espíritos ainda buscando a transformação íntima, temos uma roupa suja aí para lavar aqui nesse processo de reencarnação, enquanto nós estivermos aqui. E nós não podemos perder tempo, meus amigos, com pequenas coisas, né? Pequenas discussões, pequenos desentendimentos, seja no campo familiar, no campo da amizade, né? No campo profissional. Busquemos o reajustamento com esses seres o quanto antes, né? Busquemos exercitar o perdão. O perdão, quando nós perdoamos, nós nos perdoamos também, né? É um processo de mão dupla, de via dupla, né? E buscar entendimento para compreender que a dor, né, é o remédio. Então, não fazer questionamentos sobre por que, né, Jesus deixou, por que eu estou assim, por que Deus permitiu. Isso não tem nada a ver com Deus, tem a ver com as nossas escolhas. Ele nos brindou, nos presenteou com o livre-arbítrio. Só que nós fizemos escolhas equivocadas, né? Gostamos dos vícios e aí estamos hoje aqui com inúmeras dificuldades, né? Problemas de saúde, no campo mental, no campo de relacionamento, né? Mas que isso não seja uma pedra em nosso caminho. E nós estamos agora entendendo, compreendendo, e agora nós vamos buscar a cura, buscar a libertação. E o primeiro passo é encontrar Jesus em nossos corações, né? Porque Ele está ao nosso redor, torce por nós, é o governador planetário e Ele é responsável, né, por todos nós, né? Então, meus amigos, essa seria o nosso estudo dessa noite, né? Agradecemos imensamente a presença de todos, lembrando que todos que fazem o tratamento à distância, não importa onde nós estejamos, todos nós somos seres espirituais, alguns encarnados, outros desencarnados. Quando nós estamos aqui e vocês em casa, tudo que nós falamos, nós emitimos e vocês recebem juntamente com todos os espíritos encarnados e desencarnados que estão aí. É o que nós chamamos de evangelização no campo da moralidade, evangelização de pacientes. Então é importante que vocês assistam todas as palestras, todos os ciclos, né, que completem o ciclo de tratamento, que façam a retriagem, retornem para conversar com o triagista, né? Qualquer coisa que é deixado de fazer nesse processo, água fluidificada, não assistir a palestra, não fazer as meditações, né, fazer o evangelho, infelizmente é difícil o tratamento funcionar. Então a gente pede para que todos realmente busquem cumprir as nossas tarefas assumidas no campo do tratamento espiritual. E agora eu vou convidar vocês a fazer a nossa prece para encerrar e logo em seguida nós vamos ter o passe à distância. Vamos fechar os nossos olhos mais uma vez, mentalizando a figura de Nossa Mãe Santíssima, envolvendo todos nós, envolvendo os lares de todos que nos assistem, lançando com seu olhar um bálsamo de alívio, um bálsamo de paz, de refrigério para todos os cansados, para todos os entristecidos, para todos que se sentem desencorajados. Pedimos à Nossa Mãe Santíssima que possa depositar nessa água o remédio necessário para nos fortalecer, para equilibrar o nosso organismo físico e nos dar força, fé e esperança, para que a gente consiga vencer a nós mesmos. Senhor Jesus, que a sua luz, Senhor, ampare todos que nos ouvem, todos os encarnados e desencarnados, fortalecendo, Senhor, os que já partiram, das famílias aqui representadas, para que eles continuem
aonde eles estiverem, Senhor, no seu processo evolutivo no plano dos espíritos. Nos ampare, nos elimine, hoje e sempre. Graças a Deus e que assim seja. Nos preparemos para o momento do passe e fluidificação das águas. Coloque um recipiente com água limpa para ser fluidificada. Irmãos, não importa aonde você está, quais as dificuldades que está enfrentando, Jesus está sempre pronto para vir em nosso socorro. Coloque-se de maneira confortável, que lhe facilite a concentração e a receptividade. Respire lenta e tranquilamente. Inspire, expire. Inspire, expire. Encha seus pulmões de ar e solte bem devagar. Deixe que energias de tranquilidade e paz penetrem seus pulmões, circulem por todo o corpo. Sua alma, em harmonia com o corpo, se sente tranquila e em paz. Mentalizemos a passagem de Jesus. Dia claro, os raios dourados do sol iluminam a paisagem alegre de Cafarnaum. Casario branco, trepadeiras multicoloridas e pássaros saltitantes enchem a paisagem de otimismo. A notícia das curas atraía a multidão dos necessitados. Subitamente Jesus aparece, esguio e belo. A túnica desce-lhe até os pés. Ao pôr do sol, todos os que tinham doentes atingidos de males diversos traziam-nos, e ele, impondo as mãos sobre cada um, curava-os. Assim narra o evangelista Lucas. Mentalize Jesus se aproximando de você. Ele impõe as mãos amigas sobre a sua cabeça. Perceba que de suas generosas mãos cai uma cachoeira de águas claras e puras, vindas do seu amor, a te banhar. Derramam-se em sua cabeça, descem pelos ombros, banham todo o seu ser, te trazendo paz, serenidade, equilíbrio. Limpam todas as impurezas e te pacificam. Sinta estas águas te banhando, limpando. Respire. Mentalize agora Jesus como sol diante de você. Sua luz, seu calor te envolvem. Sinta as energias curadoras que emanam do Cristo em sua direção. Ele ouve as suas preces. Confie nele. Seu amor é infinito e te acompanha e protege, oferecendo de tudo o que necessitas. Confie. Absorva as energias curadoras de Jesus. Sua luz te envolve. Sinta essas energias percorrendo todo o seu corpo. Sinta-se fortalecido e em paz. Senhor Jesus, divino amigo, estende as tuas mãos generosas, Senhor, e transforma estas águas em remédio para os nossos males físicos e espirituais. Guarda-nos, Jesus, em sua paz. Estende as vibrações de amor em benefício do meu lar, Senhor. Que aqui possa reinar a paz, a saúde, a tranquilidade.
Nós lhe rendemos graças, Jesus. Fica conosco hoje e sempre. Graças a Deus. Faça uso da água fluidificada.